Quantas são as pessoas que, de um tempo para cá, a vida tem regredido, andado para trás? Seja bem-vindo ao programa de hoje. Como que está a sua vida profissional e econômica? Você é aquela pessoa que diz assim, olha, quando eu consigo dar um passo para frente, são 2 passos para trás. Essa frase é famosa, mas tem sido a realidade da vida de muitas pessoas. Quem sabe você é aquela pessoa que ultimamente, profissionalmente falando, tem tido perdas, prejuízos, situações adversas, mas Deus pode mudar essa situação. Ela levanta cedo, trabalha, estuda, cuida dos filhos, da casa e ainda precisa tirar um tempo para si. Uma rotina verdadeiramente exaustiva. Em silêncio, enfrenta o mundo. Mulher que não desiste, mesmo quando tudo pede para parar. Quantas vezes ela é o único pilar da casa? Quantas noites vira em oração, esperando a resposta que parece demorar? E mesmo cansada, ela insiste, porque dentro dela existe uma força que não vem do mundo, vem de Deus. Na Bíblia, é possível encontrar muitas histórias sobre mulheres que marcaram em suas épocas. E, dentre elas, a história de Ana se destaca de uma forma impressionante. Esterilidade era sua dor e o silêncio de Deus, sua luta. Mas ela orava, chorava e não desistia. Senhor, se me deres um filho, eu o dedicarei a ti. Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e me dares um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana não teve apoio, mas teve fé. E o impossível aconteceu. Ela deu à luz a Samuel, que se tornou um dos maiores profetas da história. Uma mulher que não gerou apenas um filho, mas um verdadeiro milagre. Ana representa tantas outras que hoje seguem lutando, que mesmo sem forças, continuam. Que mesmo sem apoio, não desistem. Que mesmo sendo humilhadas e perseguidas, seguem com a cabeça erguida. Eu cheguei na igreja muito endividada, ganhava bem na época, mas muito endividada por conta das doenças que eu tinha. Eu era aquela funcionária super dedicada, eu dava o meu melhor, eu sacrificava ali e até tinha oportunidade de crescimento. Só que como na época eu já estava com depressão profunda, sempre impactava alguma coisa. E eu ganhava aumento, eu gastava o triplo com tratamento. E me apresentaram a segunda-feira. Eu falei, vou viver. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu entendi da fé, eu comecei a usar a fé no altar e aquilo começou. Falei, gente, eu comecei a dormir, que eu já não dormia mais, eu já estava com síndrome do pânico profundo, insônia crônica. Eu não tinha paz assim dentro da minha cabeça. Eu comecei a ter paz, eu comecei a pensar. Mas a virada de chave foi quando eu entendi que não bastava eu fazer parte do congresso e eu não fazer parte do reino de Deus. Então, quando eu entendi que a minha mudança, a transformação dependia do Espírito Santo, eu me lancei. Por quê? Eu sabia que o dia mau ia vir. Eu já entendi de cara que há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo de sorrir, de chorar. Então eu ia ter um dia mau. Como é que ia ser? O meu propósito não ia resolver. E hoje você tem o Espírito Santo. Sim, Senhor. Hoje tem paz, tem força, o emocional equilibrado, tudo certinho. Curada completamente. Completamente. Se você é essa mulher que carrega o mundo nas costas, sem reclamar, que vive entre batalhas, mas não perde a fé, mesmo sem forças, se recusa a desistir. Existe um lugar onde as lágrimas se transformam em força, onde Deus honra as que o buscam. Muitas pessoas cheias de sonhos, de projetos, estão com medo. E você sabe que o medo amarra a vida das pessoas. O medo trava
trava a vida das pessoas. Por quê? Porque ela está dando ouvido a uma fonte errada. Pastor, mas é um fato, a política mundial e econômica está bagunçada, está instável, mas você não depende disso. Você depende de Deus, você depende da palavra de Deus que diz, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus agir na sua vida, você vai arrebentar. 18 de agosto será o dia da quebra da maldição do andar para trás. E na oportunidade, teremos a bênção para todas as mulheres. Uma noite de renovo, de respostas. A entrada, estacionamento e escola bíblica infantil são gratuitos. Faremos então, hoje, em todos os horários, a quebra da maldição do andar para trás com a bênção para as mulheres. Eu quero convocar a você que precisa andar para frente. Você precisa lograr bom êxito nas vendas, na sua empresa, no seu empreendimento, no seu emprego. Chega de derrota, chega de andar para trás. Você então vai participar desta oração e toda a maldição do andar para trás será quebrada. Daqui a pouquinho, 7 da manhã, estaremos pessoalmente com você. 10 da manhã e meio-dia, esses dois horários, o pastor Renato Figueiró. Eu retorno às 15 horas no Congresso da Tarde, o Bispo Jean Paulo na viração do dia às 18 horas e eu retorno uma vez mais no Congresso da Noite às 19h30, aqui na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro, e para mais endereços, universal.org/localizar. Segunda-feira de hoje, fundamental para que você venha caminhar para frente. Vamos agora com este quadro muito importante aqui no nosso programa. A palavra de Deus diz aqui em Jeremias 7:24, mas não ouviram nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos. Olha só, no propósito do seu coração malvado, quer dizer, teimoso, e andaram para trás e não para diante. Então aí estava a consequência para Israel, na época do profeta Jeremias, de não atender a Deus, de não contar com Deus em primeiro lugar. Eles estavam andando para trás e não para diante. E quem sabe você é uma pessoa que luta muito, se esforça muito, mas a sua vida não progride, a sua carreira não flui. Você é uma pessoa capacitada, você é uma pessoa com uma formação acadêmica exemplar, mas pela falta de vida com Deus, de uma aliança com Deus na prática, o mal tem tomado conta. Entrou através de uma inveja, de uma praga, de um olho grande, através de alguma coisa que fizeram contra você. Mas seja o que for, hoje nós vamos quebrar essa maldição do andar para trás. Coloque no papel os problemas que você vem vivenciando e traga agora em um dos 6 horários. Nós aguardamos por você, tá certo? E com certeza, Deus vai dar a vitória, sua carreira vai deslanchar e esses 4 meses e meio, praticamente, que temos ainda esse ano, serão de vitórias e de conquistas. Bom, e a bênção para as mulheres, dado o momento, será realizada. Claro, todos os homens são bem-vindos, obviamente, mas dado o momento, teremos a bênção para todas as mulheres. Vamos acompanhar essa entrevista com a Laurian, entrevista que foi realizada na última segunda-feira aqui na Catedral da Fé. Seu nome? Laurian. E aí, antes do pacto, como é que estavam as coisas? Pastor, bispo, cheguei na igreja depois de um quadro de depressão, através de um conselho da minha mãe, tentando começar um negócio novo, início da pandemia, e ela me aconselhou, pedi conselhos para ela para começar esse negócio, e um dos conselhos dela foi de que eu viesse nas segundas-feiras, né, fazer um pacto com Deus, né, fazer uma aliança com Deus. E eu ouvi ela porque eu estava bem perdida nessa época, não sabia para onde ir, o que fazer, e aí comecei a vir na igreja e obedecer, né, obedecer a palavra que eu ouvia na segunda-feira. E eu estava começando o meu próprio salão, nunca tinha empreendido antes, era um negócio novo, nunca tinha trabalhado com isso, mas deu super certo, apesar de ser o começo da pandemia, contrariando o cenário nacional, onde tudo estava fechando,
eu estava abrindo e estava tendo muitas clientes. Deus foi dando ideia, eu fui fazendo divulgação, fui conquistando clientes. E ali eu fui crescendo, fui conquistando, fui obedecendo. Tinha muita fé para conquistar, fazia voto, conquistava. Mas mal sabia eu que estava ali também me perdendo, porque Deus, ele chama a gente para fazer um pacto espiritual com ele. Mas eu fui para fazer um pacto financeiro. Focou só no material. Foquei só no material, né? Queria só conquistar. Então o pastor falava, né? Venham às quartas, cuidem da alma, aos domingos. E ali eu não escutava, né? Eu não lembro se eu escutava isso. Eu só escutava a parte de conquistar. Vamos hoje é fé e vamos conquistar. E conquistei porque hoje é fé, né? Só que ao mesmo tempo estava me perdendo. Quando eu comecei, só tinha minha mãe do meu lado, né? Para pedir um conselho que me incentivou e inclusive a vir na igreja. Mas quando eu comecei a crescer, eu fui tendo muitas amizades, muitas pessoas foram se aproximando. E aos poucos eu fui deixando de vir na igreja. Muitas vozes, né? Muitas vozes e sem a direção espiritual, porque eu não tinha vida espiritual, né? Então eu fui me perdendo, ali eu fui me perdendo. Fui deixando de vir um dia ou outro, uma segunda, tudo bem. Porque quando eu cheguei na igreja, eu recebi uma Bíblia do pastor para eu não faltar. E eu fiz uma promessa ali para Deus de que eu não faltaria. E fiquei um ano assim, sem faltar. Mas conforme fui crescendo ali, né, como eu falei, comecei a achar que tudo bem não vir, né, um dia ou outro. Então fui me afastando, comecei a sair. Como eu já tinha crescido na igreja, nunca conhecia assim, né, as coisas do mundo, né? Fui bem ensinada, mas quando dei ouvido às vozes de outras pessoas, eu quis conhecer o brilho do mundo e ali eu me perdi. Então, eu me tornei muito vaidosa e essa vaidade, achando que eu estava conquistando tudo pelo meu talento, achando que as pessoas me conheciam, foi me derrubando. E aí eu comecei a ter uma vida de festa, de balada, e o meu negócio ficou em segundo plano. Ia pra frente, ia. Mas eu já não ia mais na igreja, né, claro. E aí eu comecei a me perder. E assim eu fui me arrastando. Fui perdendo clientela. Entrava dinheiro, né, conseguia, né. Tentava reverter de um lado, ali na força do braço, mas eu não via esse dinheiro. Eu me mudei para uma casa nova, mas a minha casa não tinha móveis. Eu dormia no chão. Então, na rede social, eu tinha uma vida maravilhosa. As pessoas que me acompanhavam achavam que eu tinha uma vida maravilhosa. Mas, dentro de casa, eu sentia solidão, eu vivia sozinha. Eu dormia no chão, não tinha onde cozinhar. As minhas roupas ficavam no chão. E essa foi a minha vida, foi onde chegou a minha vida. Eu viajava, às vezes, né, para tentar ali me sentir mais feliz, melhor, mas também voltava mais triste ainda e fui perdendo as amizades ali dentro de casa. Eu não tinha amigos, né? Naqueles momentos eu não tinha amigos, eu só tinha eu e Deus. E aí eu já não dormia mais de um ano, dormia somente quando estava alcoolizada, né? E preocupações também com as dívidas. E aí eu lembrei de Deus. Eu lembrei quando eu cheguei nesse fundo do poço, voltei para a depressão, né? Porque aparentemente para as pessoas eu não tinha depressão. Mas quando eu chegava em casa, eu era totalmente depressiva, né? Eu queria beber, eu queria sair, porque se eu não saísse, eu também não achava que eu não estava bem, queria esquecer os problemas. E aí eu cheguei nesse fundo do poço, lembrei de Deus. Só que o problema de quando a gente sai da igreja é que a gente, para voltar, é muito mais difícil. O diabo te abraça e aí é muito mais difícil tu voltar. Eu não conseguia, eu sabia que a solução estava ali desde o começo, né? Que eu tinha dado as costas para Deus, mas eu não conseguia voltar. Eu queria, mas eu não conseguia sair de casa. Eu pensava, não, hoje eu vou acordar domingo de manhã, eu vou. Mas, eu não conseguia de manhã, eu vou às 6 horas. 6 horas eu não conseguia ir. Terminava o dia, eu não conseguia chegar na igreja. Cheguei, inclusive, a vir até a porta da igreja, né? E voltar para casa porque eu não conseguia entrar. Me barravam, eu ficava nervosa, eu tinha que ir embora. Eu não conseguia entrar ali dentro. E como se algo me puxasse, né? Uma força me puxasse para fora, me puxasse para trás, não deixasse eu caminhar. E uma noite assim que eu não conseguia dormir, onde eu estava muito mal, estava até doente. Eu não tinha ninguém. E chorando eu pedi para Deus que se Ele, né? Que eu estava arrependida, que eu queria mudar, que eu queria voltar, que eu queria obedecer, que eu iria obedecer. E ali eu fiz o meu primeiro pacto com Ele, minha primeira aliança,
de que se ele me levasse até a casa dele, se eu conseguisse chegar lá, eu não sairia mais, eu obedeceria em tudo aquilo que eu não obedeci também, né? Não só na vida financeira. E aí, um dia eu cheguei na igreja, não sei como, mas eu abri meus olhos e eu estava lá, né? Graças a Deus, né? Ele me levou e aí eu não saí mais. Só que eu inverti a ordem. Eu, como diz em Mateus 6,33, coloquei o reino de Deus em primeiro. E aí, todo o resto ele acrescentou. Comecei também, voltei para a corrente de segunda-feira, certinho, mas também voltei, passei aí na quarta, no domingo eu obedeci, tudo que eu ouvia ali eu fazia nos outros dias também, né? A obedecer em tudo, e em tudo Deus me abençoou. E eu que já estava uma profissional assim, derradeira, eu me tornei agora uma profissional referência, né? Na área que eu trabalho com alisamento e cabelos saudáveis, tratamentos também, e hoje eu acabei de me mudar, hoje não, né? Esse mês, do final de julho para agosto, a gente se mudou para um espaço novo. Só essa primeira semana de agosto, a gente já faturou mais do que o mês todo de julho. E eu administro o meu salão, que tem outras profissionais que eu administro juntos. O meu negócio de joias só cresceu. Continuo a vendedora número 1 da empresa que eu represento. Ganhei muitas novas clientes. Essa semana, as clientes que eu atendi foram praticamente todas indicações. Então, assim, Deus abençoou em tudo, a partir do momento que eu coloquei Ele em primeiro lugar. Como é que está o teu espiritual hoje? Hoje eu sou batizada nas águas, batizada com o Espírito Santo, batizada com fogo, batizada em todos os sentidos. A minha vida espiritual é o meu primeiro, assim, é Deus em primeiro em tudo. Né? Hoje eu faço parte do grupo Depressão Tem Cura também, da igreja. E Deus cuidou de tudo, assim, né? Hoje eu tenho paz, hoje eu durmo, aprendi. Amém. Né? Graças a Deus. Fique firme, tá? Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu testemunho. Nem tudo na vida tem origem natural. O caminho normal para o sucesso parecia simples. Dedicação, esforço, renúncia e então a recompensa. Um bom currículo, um bom emprego, uma empresa bem localizada, boas vendas. Mas você já percebeu que muitas vezes aqueles que mais lutam, se dedicam e fazem tudo certo, não colhem os frutos esperados? Por quê? Porque existe um campo espiritual, invisível aos olhos, mas que interfere diretamente no mundo físico. É por isso que muitos veem sua vida andar para trás. Amarrações, frustrações, desânimo. Pessoas que, por trás de um sorriso, são vítimas da inveja e acabam sem forças para reagir aos desafios. A raiz do problema pode estar além do que os olhos veem. São nesses momentos que devemos agir a nossa fé e Deus destrava nossos caminhos, fazendo a nossa vida avançar. Chega de andar para trás. É tempo de avançar. Participe nesta segunda-feira, 18 de agosto, da Quebra da Maldição do Andar para Trás, com a bênção para as mulheres. Daqui a instantes, às 7 da manhã, o primeiro horário, hoje, depois às 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30. Bispo Jean Paulo estará às 18 e juntos estarei com você às 19h30, são os dois horários principais, mas você tem aí as 6 opções na Catedral, na Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Você é o nosso convidado todo especial e com certeza Deus vai mudar a sua vida, tá certo? universal.org/localizar, para localizar aí na sua cidade, no seu estado, o endereço mais próximo. Hoje, a quebra da maldição do andar para trás, hein? Com a bênção, então, para as mulheres. E por falar em bênção para as mulheres, vamos agora com a repórter Elaine, que vai mostrar como estava a vida da Maria antes dela ter um pacto com Deus, como está hoje. Acompanhe. O fato de estar endividado já é considerado um agravante, não é mesmo? Mas e quando essas dívidas são contraídas por conta de problemas de saúde? Essa era a realidade da Maria Aparecida e nós vamos conhecer um pouco mais da história dela agora. Maria, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Conte-nos como que era a sua vida antes. Minha vida financeira era assim muito difícil,
porque por conta de enfermidades na família, por conta de negócios mal feitos, eu fiquei muito endividada, eu não dormia à noite preocupada com as dívidas, meu nome sujo no Serasa, no SPC, eu não conseguia crédito em canto nenhum porque eu já devia muito, estava muito endividada e realmente minha vida financeira é um caos total, era um caos completo. E qual foi a pior situação que você enfrentou na vida? Então, a pior situação que eu enfrentei foi porque mais enfermidades na família, mais problemas. Aí eu comecei a pegar dinheiro com a agiota, porque eu não tinha mais para onde recorrer. Né? Comecei a pegar dinheiro com a agiota e aí os juros eram altíssimos, eu mal conseguia pagar os juros e as dívidas nem no pensamento. E os anos foram passando e aquela situação difícil, e a conta no vermelho e apesar de estar trabalhando, mas não dava, o limite que tinha no banco, cobria nesse mês pagando alguma coisa e no mês que vem ele já estava todo descoberto de novo, o salário que caía não tinha nem como tirar, porque estava sempre no vermelho. E como que você conheceu a palestra da Prosperidade com Deus? Então, assistindo televisão, eu entrei no programa da Universal, né? E aquilo chamou muito a minha atenção, porque passavam testemunhos assim, que eu falei, nossa, tá falando comigo, isso é para mim, eu estou nessa situação, se teve jeito para ele, tem para mim também. Então eu fui para a igreja, comecei a participar das reuniões e conheci, né, na igreja a reunião da prosperidade com Deus. Falei, nossa, é isso que eu preciso, eu vou fazer. E eu fui para o altar, fiz um pacto com Deus, comecei a seguir certinho, obedecer em tudo, as reuniões da prosperidade com Deus, e a minha vida começou a mudar. A partir dali, começou a haver grandes mudanças na minha vida assim, a olhos vistos. Eu fiquei assim, nossa, Deus começou a abrir as portas, as coisas começaram a acontecer, tudo que estava amarrado começou a acontecer, começou a mudar, né? E graças a Deus minha vida foi se transformando exatamente ali, mas obedecendo em tudo e participando sem quebrar, fiel, foi mudando tudo na minha vida. Dentre todas as riquezas que você possui, qual que é a maior para você? As minhas conquistas foram muitas, porque através do pacto com Deus, nessa reunião da prosperidade com Deus, que eu peguei firme mesmo, né? Deus começou a mudar tudo. Então, o que aconteceu? Deus, ele abençoa a gente de uma forma que a gente não compreende, porque a gente pensa que é de um jeito, mas as bênçãos vêm do jeito de Deus e elas vêm grande, porque eu consegui, graças a Deus, houve um decreto incluindo pouquíssimos funcionários e eu estava no meio desses pouquíssimos funcionários. E realmente o salário deu uma guinada assim de 380 graus. E pagando um retroativo que era um dinheiro muito bom e também um processo na justiça que eu tinha 11 anos que não saía de jeito nenhum, que não tinha mais nem esperança, porque as outras pessoas que entraram na mesma situação, ninguém recebeu, ninguém. Mas Deus fez uma transformação aí tão grande que eu recebi esse processo, eu recebi esse aumento, ou seja, minha vida financeira deu uma guinada. Eu consegui comprar minha casa própria, sair do aluguel, que eu vivia com aluguel atrasado, eu consegui quitar meu carro, que eu vivia com as parcelas atrasadas. Eu consegui, assim, muitas bênçãos, muitas, né? E hoje, graças a Deus, eu vou onde eu quero, eu como o que eu quero, sabe? Não me falta nada, eu não pego mais dinheiro emprestado, muito pelo contrário, eu empresto, às vezes, dependendo do valor, se a pessoa tiver muita necessidade, e eu nem empresto, eu dou. Graças a Deus, Deus me deu essa possibilidade, e eu sou muito grata a Ele. Mas no meio de tantas conquistas, que não dá nem para enumerar aqui, a minha maior e melhor conquista foi o Espírito Santo, foi receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tomou conta da minha vida, ele é meu guia, ele está em primeiro lugar, é ele que eu não faço nada sem a direção do Espírito Santo, ele é quem me direciona, ele é quem abre portas. Essa vida de comunhão que eu tenho com ele é maravilhoso demais, ele é a minha maior e melhor conquista e a minha maior e melhor riqueza é o Espírito Santo. Maria, muito obrigada por sua participação. E é isso, muitas são as pessoas que hoje vivem a realidade que a Maria vivia. Se esse é o seu caso, venha participar da palestra da Prosperidade com Deus. Voltamos com o Senhor nos estúdios.
Obrigado à repórter Elaine, obrigado aí à senhora Maria. Que mudança na vida dela. Hoje a vida dela caminha para frente e a sua também pode caminhar. Então, 6 horários hoje, venha firmar o seu pacto com Deus, agora às 7, 10 e meio-dia, 15, 18, 19h30. 6 horários, Bispo Jean Paulo estará às 18, estarei com você às 19h30, mas você tem 6 opções. E para mais endereços, universal.org/localizar, tá certo? Hoje um dia fundamental para a quebra da maldição do andar para trás e a bênção para as mulheres, e com certeza Deus vai lhe inspirar, lhe fortalecer para você vencer as lutas. Vamos agora com esta oração com o guardião da família, com o bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, clamou este aflito e o Senhor o respondeu. E muitos aflitos, ó Deus, desesperados, clamam, meu Pai, para que o Senhor venha atendê-los. Meu Deus, pessoas que estão com diversos problemas na vida econômica, na vida, meu Deus, financeira, na saúde. Estenda, meu Deus, a tua mão para alcançar aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão acamados. Estenda, meu Deus, a tua mão para libertar, para curar, para salvar o teu povo. Nós invocamos o teu nome, ó Deus, para que haja resposta em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesta segunda-feira, na Igreja Universal do Reino de Deus, em todas as igrejas, você tem a corrente da prosperidade. Você que está desempregado, endividado, é o dia de você encontrar a sua vitória. É isso aí, Bispo Sérgio Mota, o guardião da Sagrada Família, e como ele bem disse, hoje é o dia, então, de você firmar esse pacto com Deus e encontrar a vitória na vida financeira. Eu fico por aqui com a minha participação, lembrando que hoje a quebra da maldição do andar para trás. Chega de andar para trás e todas as mulheres terão uma bênção especial para que Deus venha lhe fortalecer. 7 da manhã, daqui a pouquinho já estarei com você, estou te aguardando. 10 da manhã e meio-dia o pastor Renato, eu retorno às 15 horas. Bispo Jean Paulo estará na viração do dia às 18 e juntos estarei com você também às 19h30 no Congresso da Noite. Na Avenida Mauro Ramos, 1310 aqui no centro, e para mais endereços, universal.org/localizar. Traga um documento que representa a sua vida profissional, traga por escrito os problemas que você vem enfrentando. Vamos apresentar a Deus. Se você ainda não começou o seu pacto, inicie. Nós temos ainda 4 meses e alguns dias para esse ano findar e você pode dar a volta por cima ainda este ano. Se você parou, retorne. Se não começou, comece. Se está vindo, não interrompa. A segunda-feira de hoje será muito importante. Deus abençoe a todos. Até daqui a pouco. Até logo mais.